Infelizmente, digo infelizmente porque morte nenhuma deve ser celebrada a um dos muitos criminosos presos em flagrante durante a tentativa de golpe fracassada de 8 de janeiro no Brasil, acabou morrendo de morte súbita dentro da cadeia na Papuda enquanto esperava seu julgamento. E nem seu cadáver esfriou, os bolsonaristas já estão aproveitando de todas as formas para tentar canibalizar politicamente o seu cadáver, fazendo pseudos discursos como se fossem as pessoas mais preocupadas do mundo com os direitos humanos. Justamente eles que chamam direitos humanos de direitos dos manos, de que bandido bom é bandido morto, agora querem fazer toda sorte de proselitismo como se esse rapaz que estava ali preso fosse um santo, não estivesse preso injustamente e não tivesse sido preso em flagrante cometendo vários e graves delitos contra o país. Logicamente, o alvo de todo esse teatrinho político dos bolsonaristas, que todos nós sabemos não se preocupam com a vida de ninguém, quiçá com a vida dos presos, haja visto que nós temos cerca de 45% do sistema prisional aguardando julgamento em situações provisórias como essa, muitos que morrem dentro da cadeia e você não vê nenhum deles se preocupar com essas pessoas, porque o alvo preferencial deles é utilizar esse caso para tentar fustigar o ministro Alexandre de Moraes, ao qual tentam imputar a responsabilidade pela morte do rapaz, vez que os advogados, como todos os advogados sempre o fazem, buscava de todas as maneiras relaxar a prisão desse rapaz, né, para que ele pudesse cumprir de forma domiciliar, justificando, olha que ironia, que ele teria saúde debilitada em razão da Covid-19, que deixou sequelas gravíssimas. Como é que é? Covid deixou sequelas gravíssimas nesse rapaz, nesse bolsonarista? Mas não era exatamente o Bolsonaro quem incentivava as pessoas a circularem sem máscaras, a não se vacinarem, a contaminarem outros, enfim, alegando que era só uma gripezinha? Portanto, se é para culpar alguém pela responsabilidade da morte do rapaz, em razão desse agravante das sequelas da Covid, então que se culpe o Bolsonaro. Afinal, se um rapaz de parece 46 anos, se não tivesse as sequelas da Covid que pegou como mais de 700 mil brasileiros que morreram e outros milhões que ainda continuam sequelados e como ele, andam morrendo devagarinho, tendo a sua qualidade de vida muito prejudicada, graças à militância criminosa feita pelo seu Bolsonaro durante a pandemia, que de maneira charlatã recomendava remédio que não funcionava, que provavelmente é bem possível que esse rapaz tenha tomado, como as tais ivermectinas, cloroquinas da vida, e o resultado é esse daqui. O cara poderia ter passado por uma Covid pela pandemia sem sequer ter sido contaminado, ou sendo contaminado, se tivesse sido vacinado, não traria consigo as sequelas. Já visto o que está acontecendo agora. Aliás, é sempre bom lembrar que os mesmos bolsonaristas que agora estão esperneando e utilizando o cadáver do rapaz como pretexto, continuam e voltaram a carga toda a fazer proselitismo contra a vacina. Eu acho uma loucura você querer dar vacina para criança. Pois é, mesmo depois de todas as perdas que nós sofremos em relação da Covid, com pelo menos 7 mil mortos, milhões de sequelados, dos quais um deles, esse bolsonarista que acabou de morrer na cadeia, ainda tem bolsonarista que, sem qualquer pudor e respeito pela vida, como a dona Bia Kicis e tantos outros, que insistem em fazer militância covarde e criminosa contra a vacinação de pessoas no Brasil. Vacinação que garantiu que o Brasil, que chegou a ter com o Bolsonaro 4 mil mortes num só dia e com várias restrições de locomoção, hoje anda sem máscaras, livremente por aí, com um número reduzido de pessoas que vêm a sucumbir por conta da Covid. Mas eles continuam negando a vacina e por conta dessa militância irresponsável que precisa ser coibida urgentemente, muitas doenças que já estavam praticamente erradicadas do Brasil, como sarampo e paralisia infantil, estão retornando. E cadê essas pessoas sendo punidas? Portanto, gente, não vamos cair nessa. Aliás, gente que não respeita a morte, nem dos seus próprios companheiros, como mais uma vez os bolsonaristas demonstram aqui, querendo fazer show em cima do cadáver de um dos seus militantes, não merece o menor respeito. É gente que não tem o menor escrúpulo, que já perdeu o lastro com a humanidade, com a empatia faz tempo.
E você, qual a sua opinião a respeito de mais esse falso chilique dos bolsonaristas em relação aos direitos humanos? Afinal, se eles estão tão preocupados, que comecem aí a pressionar o Silvio Almeida para que resolva o problema carcerário no Brasil inteiro. Aliás, inclusive é bom lembrar que os mesmos que estão agora dando chilique em relação aí ao rapaz que morreu, são os que semana passada estavam transformando uma moça que é casada com um criminoso, que não tinha condenação nenhuma quando foi até Brasília, representar os interesses das pessoas que estão sofrendo no regime carcerário, transformaram ela em dama do tráfico de drogas para fazer politicagem. Ué, por que eles não receberam eles no gabinete então? Já que eles estão aí defendendo que presos tenham direitos. Ou para os bolsonaristas, só os presos deles têm direito e os outros que se lasquem, que continuem morrendo. Porque é exatamente isso que a extrema-direita vive esfregando na cara dos outros. Que os direitos são interessantes, que até privilégios são interessantes, desde que seja só para eles. O que muitas vezes as pessoas não conseguiram acordar ainda, em especial o pobre que vota na direita, é que eles são os super ricos, são os super poderosos. Vocês, como esse coitado aqui, foi só massa de manobra de interesses maiores. O bolso, enquanto ele estava lá quebrando a cara, indo preso e morrendo dentro da cadeia, o Bolsonaro tinha fugido do país num avião carregado de joias preciosas que pertenciam ao país. Portanto, gente, acordem. Você, quando você é bucha de canhão dessa gente da extrema-direita, que manipula você para fazer um monte de coisa errada por aí, quando a casa cai, você fica abandonado igual esse. E nem o seu corpo eles respeitam. Começam a utilizar o seu cadáver para fazer discursinho político que venha atender os seus interesses políticos mesquinhos sem qualquer preocupação, seja com ele ou com qualquer outro preso que aguarda de maneira provisória o seu julgamento no país. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil melhor e desmascarando essa gente que não respeita nem os mortos.